recompensa Catarse da assinatura de um usuário que colabora constantemente muito bem com o canal. Ele escolheu, eu escolho a tema política número 2, a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana tem como causa oficial principal a escravidão, mas existem outras teorias variadas acerca da Guerra Civil. Por uma coincidência, eu estava editando imagens de um documentário que trata de uma teoria onde a causa da Guerra Civil foi a tentativa do Lincoln de parar o Federal Reserve. Esse mesmo assinante decidiu escolher também a temática do Federal Reserve. As duas teorias, no caso por coincidência, eu até disse para ele é telepata, alguma coisa do tipo, porque coincidiu, e tem usuários que estão em maior sincronia com as temáticas do canal, e este é um deles. Então, que sirva de lição. Eu sei que nem todos têm condições financeiras, mas vários têm e não colaboram por ser vergonhice. Eles ficam no canal porque apreciam o que o cara faz, mas não têm dignidade para colaborar, mas tem possibilidade de colaborar. Existe esse tipo de pessoa e é esse tipo de pessoa que eu estou me referindo, seja lá quem você for. Então, graças ao colaborador, vocês têm ele tem o poder de escolher o que ele quiser todo mês, e essa é a escolha dele, que são duas: a Guerra Civil, que é a recompensa de abril, e a Federal Reserve. Então há essa atrelação. A Guerra Civil Americana tem o principal causa oficial a escravidão, e existem várias outras teorias conflitantes, como por exemplo a teoria do Greenbacks. Greenbacks era uma política monetária do Lincoln, onde ele criou um papel dinheiro, de acordo com essa teoria, que não era bancado pelo banco americano, que teve, antes do Federal Reserve, teve 4 bancos anteriores. E esse era o segundo Banco Nacional Americano, ou BUS. E não, porque aí é mais complexo esse aspecto financeiro. Então, nessa teoria, o Lincoln lutou e a guerra foi causada por isso. Mas vamos primeiro à teoria oficial. A teoria oficial é a seguinte: aqui vocês estão vendo as tropas, se a reencenação. Todos os anos os Estados Unidos faz isso, muito legal. E aqui estão os confederados e a União. A União são compostas de soldados de azul, que o Lincoln era o seu presidente. A União é os estados do norte. A Confederação são aqueles caras do outro lado lá, de cinza, do comandante Robert E. Lee e do presidente, esqueci o nome dele, confederado, para tu ver como ele é importante. Os confederados tinham seu próprio dinheiro, sua própria constituição. Então, vamos à narrativa oficial historiográfica número 1, a escravidão. Só que tu começa a falar dela e vai atrelar a outras. A escravidão era a base econômica dos estados do sul, enquanto o norte se industrializava. Mas a razão da secessão foi uma questão constitucional, relacionada a um aspecto econômico, e aí tem outras teorias periféricas, mais que o pessoal chamaria vulgarmente conspiratórias, mas essa é uma expressão idiota, porque tudo é conspiração, certo? Eu, para fazer uma guerra, tenho que conspirar, eu, para me defender, tenho que conspirar. Quer dizer, tudo é uma conspiração. Independentemente disso, os estados queriam se ceder, os do sul. Esses dilemas da escravidão, essas temáticas da escravidão e da secessão já estavam na fundação do Estado americano. Esses conflitos foram adiados e depois explorados mais adiante. Eu vou entrar num aspecto por que eles foram explorados. É uma coisa a se investigar. Por exemplo, dos dois lados, os dois presidentes eram maçons, pelo menos o Lincoln eu tenho certeza que era, e os comandantes eram maçons. Vários generais imediatos eram maçons. Na mesma época, no mundo estavam acontecendo várias revoluções similares, todas envolvendo a maçonaria também, como a Guerra dos Farrapos, onde envolveu a maçonaria e a carbonaria, maçons monarquistas e maçons republicanos. Giuseppe Garibaldi, um carbonari maçom republicano, que foi prestar, coincidentemente, assistência ao Sr. Lincoln. O Giuseppe Garibaldi chegou ao Lincoln e disse assim: eu luto por ti,
que ele era um mercenário, idealista, fazia parte do movimento Jovem Itália. Eu luto por ti se tu libertar os escravos. E eles lutarem comigo. E o Lincoln disse não. Aí ele ofertou o seu serviço para os maçons revolucionários do Rio Grande do Sul. E os escravos lutaram junto com Garibaldi. Os lanceiros, os famosos lanceiros da Farroupilha eram negros, junto com índios e outras coisas. Aqui está a prova da conexão maçônica, porque alegar que a escravidão foi o principal assunto, a principal razão, é tolice. A principal... porque não explica muita coisa. Por exemplo, nós temos esses fatos, são fatos. Giuseppe Manzini era o líder maçom da Jovem Itália, movimento unificador italiano. Giuseppe Garibaldi foi iniciado na maçonaria no sul da Itália quando estava preso por maçons republicanos franceses. O Giuseppe Manzini contratou o Garibaldi para ser um revolucionário da unificação da Itália. O Giuseppe Garibaldi ofereceu serviço ao maçom Lincoln. Mas o Manzini, maçom que dava ordens ao Garibaldi na luta italiana, se correspondia com o confederado ocultista satanista Albert Pike, que escreveu o livro Morais e Dogmas. Ele é um luciferanista, um livro ocultista maçom. E como é que faz agora? Então é assim que tu entende que essa geopolítica, desde o final da Renascença, implica coisas que não é aquilo que te dizem. Tu não vai ver na Wikipédia nem no Brasil Escola, nem tu vai ver por idiotas e picaretas que no YouTube que não sabem nem estudo porra nenhuma. Então esse aí é um lado maior da guerra, a macropolítica, a geopolítica. Esses coitados que morreram aqui, que eles estão reencenando, não tem nada a ver com essa história. E a guerra civil tem aí também... isso explica por que, por exemplo, como eu disse, esses conflitos e contendas já existiam no início da Fundação Republicana Americana. Mas os maçons exploraram isso. Se tu acredita que a Revolução Americana de Independência, que não foi essa, foi outra, surgiu porque os caras estavam cobrando muito imposto no chá, tu é um idiota. Porque se fosse o caso, então, que meramente as pessoas se revoltaram e surgiram para lutar contra o imposto do chá, não o chá do Irã, o chá que se toma, tu é abobado, porque olha quantos impostos nós temos hoje em dia aí, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Tu tá vendo alguém se revoltar? Não. Então isso implica que ou as pessoas não se revoltam sozinhas, ou as pessoas não se revoltam sozinhas. Que tu tem que pilhá-las, tu tem que organizá-las, tu tem que movê-las para se revoltarem. E os maçons fazem isso. Eles pegam revoltas que existem e contendas e as administram e exploram esses aspectos, né? Então, eles, quando conveio, por diversas razões se especulam, como eu especulo aqui. Aliás, esse aspecto maçom ninguém trata, tá? Quem trata são conspiracionistas contratados pelos próprios internacionalistas para difamar esse tipo de discussão, como Alex Jones tratando de pedofilia. Sandy Hook was an inside job. O Alex Jones começou a falar de um caso mostrando uma conta de Twitter de um cara de uma pizzaria norte-americana que ele era um pedófilo e que no porão da pizzaria haviam crianças sendo molestadas. Quando tu via a conta do Twitter do cara que ele estava acusando, e isso se espalhou por todas as redes relacionadas ao Alex Jones e os oportunistas e outras pessoas do tipo, tu estava convencido que aquele cara era de fato um pedófilo, porque a conta dele, eu vi a conta e o cara parecia pedófilo. Vocês não forjaram a conta e a conta era do cara e tudo indicava que a conta era do cara, ele parecia um pedófilo. Junto com isso, o Alex Jones criou uma teoria conspiratória onde ele subverteu, decodificando nessa subversão, ele criou um vocabulário de e-mails. Ele criou um vocabulário subversivo, de uma espécie de, aludindo a uma codificação, onde a linguagem que o Obama usava nas suas trocas de e-mail com outros correspondentes de governo eram gírias para
pedofilia. Então, por exemplo, o Obama dizia assim, isso literalmente aconteceu. Vamos comer hot dogs no Havaí. Aí o Alex Jones dizia que hot dogs era uma expressão que significava crianças negras menores de 5 anos. E que a Hillary Clinton era uma lésbica pedófila. Depois de vários tempos fazendo isso, um cara com uma M16 entrou na tal pizzaria. Se o cara foi contratado ou não, não importa, não interessa. Foi o que aconteceu. Uma semana ou um mês depois, o Alex Jones chegou com um papel no programa dele, pedindo desculpa pro dono da pizzaria. Esse caso ficou conhecido como Pizzagate. E ele nunca mais tocou no assunto da pedofilia. E assim ele protegeu os pedófilos. Era esse o objetivo central dele? Provavelmente. Porque o Alex Jones tem ligação com os fascistas católicos e com o Mossad, que usava o Epstein. Então o assunto pedofilia acabou. E logo depois o Trump foi eleito. E o Epstein foi preso na administração Trump e misteriosamente se suicidou numa prisão de segurança máxima. Nós temos fotos do Bill Clinton e do Trump na Lolita Express. Lolita Express é um aviãozinho que o Jeffrey Epstein tinha. E a ilha eu já mostrei nos vídeos, onde eles levavam os caras para transar com crianças menores de idade. Porque se tu quiser transar com prostituta, o Trump tinha um cassino em Las Vegas, era amigo de toda a máfia dos cassinos em Las Vegas e poderia transar com a mulher que ele quisesse. Poderia ir pro leste europeu, de onde veio a mulher dele, e transar com as prostitutas que ele quisesse. Então, se ele vai para uma ilha, essa ilha é pedofilia. Aí nós podemos especular que pedofilia é o quê? 14 anos, 13, 12, 11, 8? Vai saber. Isso é outro assunto, mas o Alex Jones matou o assunto da pedofilia. Então, no mesmo nível operacional, no mesmo conceito, mata-se auspícios revolucionários. Então, a Guerra Civil Americana matou coisas. O que a Guerra Civil Americana matou? Matou o direito dos Estados americanos de se cederem, porque na Constituição Americana estava implícito que os Estados... O que era a Constituição dos Estados Unidos? Era uma federação republicana confederada. Os Estados tinham o direito de se cederem, sair da União, a hora que eles quisessem. Então, quando o Lincoln frisou durante toda a guerra que o objetivo dele era manter a União. Então, o Lincoln forçou inconstitucionalmente o fim da Confederação, o fim do direito constitucional dos Estados Confederados de se cederem. Os Estados Confederados tinham o direito de se cederem. O Lincoln não deixou eles se cederem. Então, o Lincoln foi uma espécie de ditador. Nesse sentido. Independente desses caras serem racistas ou a favor da escravidão, eles tinham direito constitucional. Lembrando que na época, negro não era gente. Negro era bicho. E a besteira que eles inventaram. Porque na Constituição Americana diz assim: todo homem é criado livre, mas os negros não eram considerados homens. Então, esse assunto não tem relação. Mas a escravidão tinha em todos os lugares e ainda tem em vários lugares do mundo. Depois o neoliberalismo criou a escravidão que nós vemos aqui. Talvez vocês sejam escravos e nem notem. Essa é a sutileza da escravidão moderna. Por isso eu não... Existem vários tipos de prisões e vários tipos de abusos e vários tipos de escravidão. Muito mais perversas e sutis que a óbvia, que é esta. Não estou desmerecendo esta. Então o assunto da escravidão como temática central da Confederação, na verdade o Lincoln disse: se eu puder vencer esta guerra sem acabar com a instituição da escravidão, eu vou fazer. O Lincoln não quis acabar com a escravidão. Ele acabou com a escravidão para afetar a economia dos confederados, que era toda baseada na escravidão. Os confederados começaram a protestar. Eles foram incitados a isso através de programas políticos, tarifas que vieram de fora, porque havia esse ideal anti-escravagista, e a economia deles toda era escravagista. Mas o fim da escravidão foi uma tática de guerra do Lincoln para... Então, quer dizer que o fim da escravidão foi uma tática de guerra e não a razão da guerra. A razão da guerra foi que esses caras, também porque preveram o fim da escravidão e outras razões, queriam se ceder. E o Lincoln disse: não, vocês não vão se ceder. Mas eles tinham o direito de se cederem. Então quem forçou essa união foi o Lincoln. Por isso que ele está sentado naquele trono lá. Ele é um fascista. Lincoln é um fascista. Nas colunas do trono do Lincoln, tu tem o facho.
O faixa é um símbolo fascista, de autoridade romana. Quando o Will Wilkes Booth deu um tiro na cabeça do Lincoln no teatro, ele disse assim, fascista. Porque o Lincoln agiu de maneira fascista, ele passou por cima da Constituição americana. A questão dos negros é outra coisa paralela a isso. Então, eu acho que esse é um bom resumo, porque tudo isso é muito complexo, envolve várias coisas, e isso é a proposta dessa escolha do Catarse. Verifique na descrição aí, muito importante, porque você tem um poder de escolha a partir de R$75. O nosso usuário assina 100. Ele tem direito a todos que assinaram essa recompensa tem direito a todas as recompensas abaixo. Conforme o canal cresça, essa recompensa será limitada, porque não vai haver logística para ofertar essa possibilidade de fazer vídeos, porque eu tinha intenção de me sustentar com esse canal e não é possível porque as pessoas não engajam nem colaboram. Então, e aí tem gente que colabora e não engaja. Então o sistema só vai funcionar quando houver uma grande maioria. O usuário não especificou que temática da guerra civil ele queria. Se é a parte bélica, estratégica. Se ele quer, até eu falei das causas da guerra e não das questões bélicas. Pode haver extras em relação a esse assunto ao longo do canal, hein? Pode haver extrapolações extras desse assunto, porque tem muita coisa envolvendo essa guerra. Olha a sangreira, carnificina, os caras correndo. Isso é uma reencenação, e foi mais ou menos assim. Os caras lutavam assim como tu tá vendo aqui. Não é uma maneira muito inteligente de se lutar, né? Uma guerra muito sanguinolenta. Muito. Se enfrentava assim de frente, de peito aberto, sem proteção nenhuma. Trocando tiro com essas armas horríveis. Essa guerra foi uma carnificina, uma desgraceira. Era mais seguro lutar na Batalha de Gettysburg, que foi a última batalha da Guerra Civil, decisiva, do que ir para um hospital de campanha, porque o nível de gangrena, amputação, infecção, não tinha medicina moderna naquela época, não tinha anestesia, os caras serrando perna o dia inteiro. Era uma desgraça. Essa guerra foi um horror, um pesadelo tático militar, e por isso trata-se das razões e não das operações da guerra. Posso tratar em outros vídeos também. A outra teoria é a teoria do Federal Reserve. Essa teoria ela é disputada. Uns dizem que não tem sentido nenhum. O Federal Reserve não presta, é um banco horrível, desgraçado, isso sim. Não tinha câmera, o cara um confederado com uma câmera digital. É uma reencenação, né? E a teoria que se relaciona ao Federal Reserve é que o Lincoln havia criado um papel moeda. Era que o Lincoln havia criado um papel moeda que não era bancado por dívida, porque todo o dinheiro é uma nota de dívida que a pessoa tira. O banco vende dinheiro, a moeda é uma commodity, tá? Nem arroz, feijão e ouro, prata. Commodities mais escassas são mais caras. Então, como é que um governo arrecada dinheiro? O governo arrecada dinheiro taxando a população. Se o governo não pode excede o gasto do imposto, ele pode cobrar mais impostos, aumentar os impostos, ou pegar dinheiro emprestado do banco. Ao pegar dinheiro emprestado do banco, ele se endivida. Mas toda moeda do país que está em circulação, posta pelo Banco Central, que cria o programa monetário, ela é notas de dívida. Paga-se juro, por exemplo, tu paga, vamos supor, 50 centavos pela nota de 1. Tá entendendo? Tu paga para a nota existir. Portanto, pagar a dívida é a extinção do suprimento do dinheiro. Então tu nunca pode pagar a dívida. De fato, tu nunca paga a dívida, porque a dívida é o dinheiro. O dinheiro é uma nota de dívida do banco, porque o banco é dono do dinheiro. Então dizem que o Lincoln, nessa teoria do greenbacks, que são as notas de Costa Verde, o Lincoln criou para financiar a guerra dele um papel moeda que era bancado pela fé do crédito americano e não pelo banco privado. Aí é mais complexo isso.
mas basicamente ele pagava e dizia assim, vocês podem pagar impostos com essa moeda. Essa é uma teoria que por alguns já foi derrubada. A gente paga imposto com essa moeda, põe essa moeda em circulação, mas ao mesmo tempo ele permitiu a criação de outro banco nacional que vendia moeda, o banco tradicional que tu conhece hoje em dia. Então ficou uma coisa meio contraditória, mas basicamente ele criou um dinheiro paralelo, nessa teoria. Esse dinheiro paralelo que ficou em circulação até 1960, 70, e também criou um dinheiro lastrado pela prata e não pelo ouro, porque o ouro é escasso. Então se tu lastra o dinheiro pelo ouro, quem controla o ouro controla o lastro do dinheiro. Pela prata, a prata é mais popular. Tem essas teorias, várias teorias econômicas relacionadas a isso. E ele criou esse dinheiro, e nessa teoria conspiratória, os bancos não queriam que ele fizesse um dinheiro que não fosse lastrado por dívida, que não fosse criado de uma nota de dívida. O dinheiro é criado via nota de dívida. Pelos bancos privados que tem. O governo americano tem 20% das ações do Federal Reserve. O resto é de bancos privados do consórcio, porque esses bancos são uma espécie de cooperativa, de uma associação monopolística plutocrática de bancos. O Banco Central americano é assim, e o nosso também é. Não existe concorrência entre bancos. O banco é uma espécie de cartel. Então, nessa teoria, os banqueiros criaram a guerra civil para gerar endividamento e punir o Lincoln pela sua política do dinheiro sem dívida. Essa teoria ela não é muito certa. Tem que se investigá-la melhor, apenas mencionei porque é uma das causas da guerra civil. Mas as principais, de acordo, é uma teoria. Tem várias teorias. E todas elas se enredam. Mas a teoria principal é, na minha percepção, a teoria oficial é a escravidão. Mas a teoria principal é... Mas existem vários estudos sérios em relação a isso. Os americanos pensam muito sobre a sua história. Eles são muito autoconscientes de si mesmos. Eles são muito autoconscientes. Claro, só pode ser de si mesmo, vai ser autoconsciente do outro. Eles só podem ser autoconscientes. Eles são muito autoconscientes, ao contrário do brasileiro. Eles são autocentrados. Então, existem várias teorias, discussões em relação a isso. E os Estados Unidos... A minha percepção é que esta guerra foi uma guerra maçônica para destruir o direito de secessão, porque os maçons, os ocultistas, os internacionalistas, que são os católicos, os maçons, esse pessoal que quer fazer um governo global, tinha planos para os Estados Unidos se tornar uma companhia militar ativa no mundo, que sairia pelo mundo destruindo tudo e conquistando todas as coisas pelo universo, como eles fazem até hoje. E para manter essa companhia militar ativa, que é o Estado americano, que é isso que os Estados Unidos faz, só isso, ele só faz guerra. É um Estado maravilhoso em termos de república, tem várias coisas boas, mas a sua missão externa principal, política externa, é guerra. Então, para manter essa missão do destino manifestada, porque eles criaram toda uma mística em torno disso, tu tem que manter esse Estado unido. E foi isso que o Lincoln maçom fez, ele manteve a união. Então toda essa guerra foi fomentada para duas coisas, na minha análise e percepção: matar o conceito de secessão e retirá-lo da Constituição. Agora nenhum Estado pode sair mais da União, né? Todos os Estados estão presos à União. Então agora esse Estado é uma federação sólida, porque antes ele era uma confederação republicana e tu podia sair. Se a Flórida quisesse ir embora, podia ir embora. Tu ainda pode fazer isso, mas não é tão simples quanto era antes, que era só assinar um papel e sair, como eles fizeram. O Lincoln não deixou eles saírem. Então o Lincoln é um fascista, tá? Constitucionalmente falando. Não vou falar de aspectos morais aqui. E ele libertou os escravos para ferrar a economia do Sul. Ele manteve a União, como ele frisou durante toda a guerra. Eles mataram o conceito de secessão e unificaram, porque, por exemplo, para parir, olha como esses caras pensam à frente e planejam séculos antes. Para parir o ato patriota, Homeland Security, FBI, todos esses conceitos federais, Suprema Corte, esses fascistas do caralho, só se poderia ter essas instituições numa união sólida federativa. Numa confederação não, porque o cara diz assim, eu sou contra o ato patriota, quero ir embora. Se no papel, vou embora. Por que os pais fundadores criaram esse conceito? Uma parte deles, porque outra parte sempre quis. Uns queriam monarquia, esses aí não eram muito populares.
outros queriam... houve contendas aí, houve disputas em que tipo de sistema jurídico eles haveriam de ter. Uns disputaram que não queriam o Bill of Rights. O James Madison e o Jefferson insistiram no Bill of Rights, que é a Carta dos Direitos Americanos, que é uma carta civilizatória, mas que também é... Eu postei vídeo sobre isso, que também é lei. Então, ela, além de ser lei, ela é uma espécie de lei estilo bíblica, assim. É uma lei humana, não que a lei bíblica seja humana, mas é uma lei para o homem ser e uma lei para o cidadão americano, ao mesmo tempo. Então, eles instituírem na lei, porque senão seria que nem a Bíblia: não roubarás, não comerás a mulher do próximo. Então, para evitar que fosse só uma sugestão de caráter, um ideal posto num papel em forma jurídica, o Thomas Jefferson e o James Madison colocaram o Bill of Rights na Constituição, e ele é lei. É lei. Então eles vão comendo, esses internacionalistas estão comendo o Bill of Rights ao longo dos séculos. Até que os Estados Unidos, como disse o Zygmunt Brzezinski, se torne... que os Estados Unidos seja a única superpotência e a última. O que isso significa? Depois que os Estados Unidos cumprir a sua função de estabelecer o governo global, os Estados Unidos podem deixar de existir. Não significa que isso vai acontecer. As coisas não são necessariamente como se planeja. Então, no mundo da geopolítica e em geral, às vezes. Então, outras vezes dá exatamente certo, ou muito próximo, né? Como no caso, eles já tinham essas intenções de federação em fascistoide aí, Homeland Security, CIA, FBI, que numa confederação com a habilidade da emenda de secessão, tu poderia sair. Eu não gostei do Homeland Security, eu vou embora, Sr. Bush. Graças ao Lincoln não se pode fazer isso. Não se pode seceder mais. Entendeu? Então, por que os pais fundadores, vários deles, queriam criar essa possibilidade de secessão? Para manter uma atrição, uma tensão entre o governo representativo republicano e a possibilidade dos seus estados-membros saírem. Tu já ouviu falar de alguém sair da OTAN? Tu só vê falar de gente entrando na OTAN. Tu não vê gente saindo, né? Na verdade, por isso que o papel do Putin está correto na guerra da Ucrânia. Porque ele está forçando esses caras a sair. Sai daí. Certo? Saiam daí. Então, ele está exercendo um papel indiretamente correto. Então a OTAN só assimila, ela não dispersa, né? Então o objetivo da guerra civil era manter a união e não permitir que estados se secedessem. Então, essa recompensa catarse de abril. E façam o favor de colaborar aí. Aqueles que podem não estão colaborando, porque apesar de eu fazer com prazer isso para aqueles que se inscrevem e assinam essas escolhas, você pode mais gente colaborando permite mais tranquilidade e ações mais constantes. Verifique os links e assine, doe via Pix, e é isso aí.